Então ontem a nossa última coisa que nós vimos, né, foi memorial descritivo, né, que nós comentamos aí que este é o documento que vai para o cartório de registro de imóveis, né, é o registro. A planta vai também, mas o que vai no documento, na sua matrícula, é o memorial descritivo. Ok. Aí, pessoal, a gente tem os métodos de levantamento topográfico. Quais métodos são esses? Eu tenho vários tipos de método para levantamento de ponto de apoio, vários tipos de método para levantamento de pontos temáticos. Os principais aqui que a gente utiliza, tá? Os principais que a gente utiliza é a poligonação para levantamento de ponto de apoio. Quando a gente está trabalhando com estradas, a gente utiliza bastante também a deflexão, tá? Aí a gente vai ver o quê? Que esses três aqui, ó, triangulação, trilateração, triangulação, a gente quase não usa, tá? Então a gente vai passar rapidamente por esses aqui, na verdade por esses quatro aqui, ó, tá? E o nosso principal é o método da poligonação, que nada mais é que um polígono, tá, pessoal? Por exemplo, eu vou ter um triângulo ou um quadrado, né, ou um polígono aí de 5 lados. Aí a gente vai ver que tem como a gente controlar esses erros, a gente verificar qual erro que está tendo, né? Como eliminar esse erro, como reduzir. A gente vai ver isso aqui hoje. E para pontos temáticos, a gente vai ver que o principal deles aqui é o método da irradiação, tá? É tudo bem tranquilo, tem o método de alinhamento, de interseção linear e angular. A gente vai passar rapidamente por todos estes, tá? Deixa eu relembrar aqui o que é ponto de apoio, né? Ponto de apoio. Ponto de apoio. Cadê? Tá aqui, ó. Aqui, ó. Vamos supor que a gente tem uma área a ser levantada, né? Olha aqui, eu preciso levantar essa área aqui, fazer o desenho dessa propriedade lá que está em campo. Se que eu tenho, que é o ponto de apoio? É onde eu preciso o quê? Fazer aí, onde eu preciso estacionar o meu equipamento aqui, ó, tá? Nós vamos estacionar o nosso equipamento aqui, onde a partir deste ponto eu consiga visar todas as quinas, tá certo? Eu preciso visar, a partir daqui eu preciso visar essa quina, preciso visar aqui, 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 aqui e aqui. Ou seja, em cada quina dessa eu vou ter uma leitura de ângulo e de distância. Lembra que a gente falou que tudo depende de ângulo e distância? Por isso que nós começamos lá, seno, cosseno, né? É a nossa leitura básica, tá? Simplesmente isso, tá? Agora vamos supor que a gente tenha, no meio dessa propriedade aqui, eu tenha uma casa, né? Uma casa. Então, se eu colocasse apenas um ponto próximo aqui, a casa ia o quê? Eu não conseguiria enxergar todas as minhas quinas. Então, é necessário eu colocar mais pontos de apoio, tá? Então, o que é ponto de apoio? Pontos de apoio são pontos convenientemente espalhados no terreno, de modo que vai o quê? A partir desses pontos eu consiga fazer a leitura dos meus vértices, tá? Dos meus vértices. Ok. E o que é ponto de detalhe? Ponto de detalhe já seria o quê? Já seria o quê? Benfeitorias, estradas, né? Curso d'água,
né? O que é benfeitorias? É quando você compra uma casa, um terreno lá, você faz uma benfeitoria nele. Por exemplo, você construiu uma casa, você construiu um curral, ou você fez um lago lá artificial. Isso são benfeitorias, isso faz aumentar o valor do seu imóvel, né? E tem a definição aqui de ponto de apoio, é importante vocês saberem, cai muito isso aqui em concurso, tá? O que são pontos de apoio? Eu expliquei. Pontos convenientemente distribuídos que amarram ao terreno o levantamento topográfico. Por isso, devem ser materializados por estacas, piquetes, marcos de concreto, pino de metal, tinta, né? O que vai depender isso? Vai depender da importância e permanência. Ah, se eu quero um ponto de apoio, não vou precisar dele depois. Você pode fazer com tinta no chão. Mas se for um ponto fixo, por exemplo, de uma propriedade, é importante a gente ter um marco de concreto, é importante ter um pino, tá? Ok. Quem está com alguma dúvida de alguma coisa, pessoal, assista a aula anterior dessa de hoje, tá? Já tá lá no Classroom, vai ficar mais claro aí, tá? Ontem foi falado isso com mais tranquilidade, com mais detalhes. Ok. Pessoal, lembra lá, o que nós falamos aqui agora, aqui, olha só. Eu vou entrar agora no método de levantamento que se chama irradiação. Para que serve a irradiação? A irradiação nada mais é do que o procedimento mais utilizado para amarrar pontos de detalhe a um sistema de referência por meio de uma distância e um ângulo, né? Qual ângulo que é esse que a gente utiliza? O azimuth, né? E eu vou ter uma distância, tá? Aí, qual que é o objetivo nosso aqui agora, pessoal? Eu calcular a coordenada x e a coordenada y. E é bem simples, tá? Coordenada x. Vamos supor aqui, ó. O que a gente considera aqui, pessoal? Que eu conheço a coordenada do meu ponto A, tá? Eu conheço, se eu estou amarrando esses pontos, né, a um sistema de referência, então eu já tenho que conhecer uma coordenada. Então, conheço aqui a coordenada do ponto A. O que eu quero calcular? Eu quero calcular a coordenada do ponto B. O que eu posso utilizar? X de B é igual a x de A mais a distância horizontal de A para B vezes o seno do azimuth de A para B. De onde que surgiu isso aqui? Olha aqui, de um ângulo simples aqui, ó. Olha só, olha o meu triângulo aqui, x, delta x. Olha o triângulo onde eu tenho o meu azimuth, tá? Olha só esse ângulo aqui, tem essa direção. Que direção é essa em relação a esse ângulo que é o azimuth? Não é o meu cateto oposto? Aqui eu não conheço a minha distância horizontal, a minha distância aqui, conheço minha distância horizontal. Então, basta eu calcular o quê? Seno do azimuth, né? Aí a gente tem a definição, olha só. Seno do azimuth. Lembra que eu falei que não precisa decorar? Basta olhar o desenho. Seno do azimuth é igual a cateto oposto. Quanto que vale o meu cateto oposto? Delta x dividido pela distância horizontal, que seria a hipotenusa aqui, ó. A hipotenusa vale a distância horizontal, dH. Ok. Eu estou calculando o que aqui? Delta x, que é igual à distância horizontal,
vezes o seno do azimuth. O que é delta x? Delta x é a distância no eixo x de A até B. Como que eu calculo essa distância? A coordenada x do ponto B menos a coordenada x do ponto A. Essa é a distância, esse é o delta x, que é igual à distância horizontal vezes o seno do azimuth, tá? Então, o que eu quero achar? Não é minha coordenada x do ponto B? Então, x, vou isolar aqui, ó, x do ponto B é igual a x do ponto A mais a distância horizontal vezes o seno do azimuth. Pronto. Está aqui a minha coordenada x do ponto B, tá? E quando a gente utiliza cosseno, eu calculo a coordenada y do ponto B, tá certo? A coordenada y. Pronto. Ou seja, eu calculei as coordenadas do meu ponto B em relação ao meu ponto A, tá? Ou seja, se eu tivesse aqui, ó, o que a gente vai ver aqui, ó? Se eu tenho aqui o meu ponto A, eu tenho aqui um azimuth, então aqui eu tenho a direção norte, aí eu vou ter aqui um ponto B, por exemplo, depois eu vou ter um ponto C, depois eu vou ter um ponto D, depois vou ter um ponto E, e vou fechar o meu polígono aqui no ponto A, ó. Ou seja, se eu tenho esse azimuth inicial aqui, você vai calcular a coordenada do ponto B em relação à coordenada do ponto a coordenada do C em relação a B, a coordenada do D em relação a C, a coordenada do E em relação a D e fecha aqui o polígono aqui, ó. Então, duas coisas que eu tenho que fazer para vocês aqui inicialmente para eu calcular as coordenadas, eu tenho que ter o quê? Um azimuth e um ponto com coordenadas conhecidas. Por exemplo, aqui, ó, x de A e y de A. Eu tenho que te dar essas duas informações para a gente poder caminhar, ok? Ok. E o método do alinhamento? O que seria esse método do alinhamento? O método do alinhamento nada mais é do que, por exemplo, eu tenho já a coordenada conhecida aqui do meu ponto A, né? Tenho a coordenada conhecida do meu ponto B. Tá vendo que eu estou com um triângulozinho preto? Isso significa que eu já conheço essa coordenada, tá? Eu vou pegar uma, dentro desse alinhamento aqui, ó, eu vou calcular a coordenada desse ponto, tá? Dentro dentro desse alinhamento, ok? Aí eu tenho a formulinha aqui, ó, tá bom? Ok, tanto de x quanto de y. Não vou focar nesse aqui não, tá? E interseção? Interseção é quando eu preciso ter, eu tenho dois pontos de apoio, tá? Dois pontos de apoio e eu preciso calcular o quê? Pontos, exatamente como o nome diz, de interseção aqui, né? Ou preciso calcular ponto, né? Eu não consigo acessar esse ponto A aqui, por exemplo, o ponto B. Lembra lá daquele a gente teve o exercício, né? Muito parecido com isso aqui, né? Que eu tinha uma distância, né? Tinha as leituras todas de um ângulo e você tinha que descobrir qual que era a distância entre as duas balizas, tá? Nós fizemos um exercício desse aí, tá? Então aqui, ó, o que eu preciso?
que eu tenho? Eu tenho meu ponto P1, tenho meu ponto P2. Então, a partir desses dois pontos, eu preciso descobrir o quê? Qual que é a distância entre o ponto A e o ponto B. Eu tenho dois métodos. Ou eu utilizo interseção angular, ou eu utilizo interseção linear, tá? Aí a gente vai ver aqui, ó, o que seria interseção angular? Seria quando eu leio o quê? Os ângulos, o próprio nome já fala, tá? Quando que é que eu utilizo isso aqui, pessoal? Quando eu tenho pontos inacessíveis, ou seja, eu não consigo chegar, nem não consigo andar, caminhar. Meu auxiliar ele não consegue ir aqui com o meu prisma, nem no ponto A, nem no ponto B. Então é necessário, de uma certa forma, eu tenho que ler então esse ponto A e o ponto B através de dois outros pontos com coordenada conhecida, utilizar a interseção para calcular qual que é as coordenadas desses outros pontos aqui, ó, tá? Ok, isso utilizando ângulos. Aí eu estaria fazendo interseção angular, tá? Aí vocês vão ter que lembrar aí daquele exercício anterior que nós fizemos, tá? Que a gente utilizou qual lei? Lei dos senos, tá? Então, utilizando lei dos senos e depois lei dos cossenos, a gente vai conseguir calcular essa distância. Lembra lá que quem assistiu a aula, que a gente individualizava, né, os ângulos? Então, vamos relembrar aqui, ó. O que é a lei dos senos? É uma distância está para o seu seno do ângulo oposto, né? Ou seja, a distância AB está para o seno aqui. Isso é igual a uma outra distância que está para o seu seno. Ou seja, no caso aqui está usando o ângulo B está para o seno dessa distância aqui, tá? O que foi dado aqui? Olha só, foi dado a coordenada do ponto A, a coordenada x, a coordenada y, e foi dado também a coordenada x do ponto B e a coordenada y do ponto B. E eu tenho dois ângulos, o ângulo A 40 graus, o ângulo B 65. Né? Se eu conheço o ângulo A 40 graus, conheço o ângulo B 65, quantos graus que vale o C? Fácil, né? Os ângulos, somatório dos ângulos internos é 180 graus, 180 menos A mais B mais C é igual a 180 graus. Então, A vale 40 graus, B 60, mais C é igual a 180. Então, C é igual a 180 menos, aqui não é 60, né? 65, né? Menos 105 graus. Então, C é igual a 75 graus. Achamos o terceiro ângulo aqui, ó. Ok. Então, seno de C é 75, aí é só aplicar a lei do seno que nós vimos aí. E a gente consegue calcular o quê? Essa distância aqui, ó, tá? Distância A7. Ok. Calculou essa distância? Olha só. Deixa eu colocar aqui, ó. Olha só. Então a gente conhece as coordenadas desse ponto e desse ponto eu quero calcular o quê? A distância até o ponto 7, né? Até o ponto 7. Por que é importante eu calcular essa distância até o ponto 7? Porque depois a gente vai calcular as coordenadas. O objetivo aqui não é calcular a coordenada? Sim,
Então, se eu conheço agora a minha distância do ponto A até o ponto 7, basta eu aplicar isso aqui, né? Nós não vimos como que eu calculo distância, coordenada, né? Ok. Então, conheço, posso aplicar simplesmente. Eu conheço o x do ponto A, conheço o x, e agora eu quero calcular o x do ponto 7, né? Ok, ok. Deixa eu tirar aqui direitinho aqui, pessoal, essa parte aqui, para vocês acompanhar depois. Delta x, o que é delta x? Delta x, porque nós fizemos em relação a A e B, né? Deixa eu só mudar aqui, pra vocês verem que é padrão. Delta x vai ser o quê? O x do ponto que eu quero, que é o 7, menos a coordenada x do ponto A, tá? Isso aqui é igual à distância horizontal de A até o ponto 7 vezes o seno do azimuth de A para 7. Ok? Ok. Aí basta jogar que eu tenho a coordenada x do ponto A, tenho a minha distância horizontal que nós calculamos aqui e tenho o meu azimuth, tá? Deixa eu ver se tem que ter sido dado o azimuth. Ok. Não foi dado o azimuth, não. Deixa eu... Ah, tá. Foi dado sim. Aqui, ó. Pessoal, se a distância AB aqui, olha só. O azimuth, quanto que vale o azimuth aqui? De A para B. 90 graus, tá? Lembra que sempre que é em relação à horizontal aqui, ao norte, né? O norte é a direção X aqui, olha só. Então, eu tenho o ângulo, eu tenho a minha direção norte aqui, né? Minha direção norte, e eu tenho o azimuth aqui, ó, tá? Por que que eu sei que o azimuth vale 90 graus? Por causa disso aqui, olha só. A minha altura do ponto Y é igual à minha altura do ponto B é igual à altura do ponto A, tá? A minha coordenada é Y. Então eu sei que ele está o quê? No mesmo alinhamento aqui, ó. Logo, se eu estou falando em coordenada X e coordenada Y, eu sei que aqui esse ângulo vale 90 graus, tá? Ok. Aqui é uma observação. Beleza. Julgando, quando a gente joga isso aqui, você vai achar o seu x do ponto 7, né? E o y do ponto 7, tá? Ok. Olha só. Aí a gente viu também nas aulas anteriores o conceito aí de azimuth, né? Só que aqui a gente precisa saber o quê? Que eu também posso calcular o azimuth a partir de 2 pontos. Então, se eu conheço a coordenada de 2 pontos, vamos supor, você me deu lá e eu te dei as coordenadas do ponto A, que vai ser 200 e menos 500, coordenada Y. Coordenada do ponto B, coordenada X, 350 e a coordenada Y, 100. Qual que é o azimuth desses dois pontos, né? Tem uma regrinha aqui que eu posso utilizar, que nada mais é que o quê? O azimuth entre dois pontos, por exemplo, entre A e B, é igual o arco tangente
Deixa eu apagar isso aqui. Não assusta com o nome não, tá, pessoal? O arco tangente de x do ponto B menos x do ponto A, isso aqui dividido por y do ponto B menos y do ponto A, tá? Isso aqui é muito importante a gente saber também, tá? Arco tangente na calculadora nada mais é do que isso aqui, ó. Falei que não precisa se preocupar porque não precisa realmente. Tangente a menos 1, tá vendo aqui, ó? Na calculadora eu tenho a tangente, ok? Em cima aqui desse botãozinho da calculadora tem o arco tangente, que é o tangente elevado a menos 1, tá? Tangente elevado a menos 1. Como que eu coloco isso aqui? É só eu clicar aqui, ó, Shift, nesse caso aqui, tá? Tangente, ok? Aí basta fazer essa divisão aqui, a gente acha o azimuth, tá? Aí a gente tem aqui, ó, o que eu tenho que observar aqui? Ó? Primeiro quadrante. Primeiro quadrante, quando você faz isso aqui, você vai ter tanto a coordenada x, a variação de x, quanto y positivo. Então, se você tem o numerador positivo, quando você resolver aqui o numerador der positivo, o denominador der positivo, você está em qual quadrante? No primeiro quadrante, ok? Agora, se o numerador der positivo e o denominador der negativo, eu estou em qual quadrante? Segundo quadrante. Ou seja, eu estou nessa direção aqui, ó. Então, meu azimuth vai ser o quê? Maior que 90 graus, né? Agora, quando você resolve o numerador, ele dá negativo, e o denominador também dá negativo, significa que minha direção do meu ponto está onde? No terceiro quadrante. Se o meu ΔX der negativo e o y positivo, em qual quadrante que eu estou? No quarto quadrante, tá? Quem está com dúvida em azimuth, vejam a aula aí de azimuth, tá? É importantíssimo vocês assistirem todas as aulas. Quem não assiste às aulas, isso que eu estou falando aqui, fica boiando, não sabe o que são esses ângulos aqui não, tá? Ok. Ok. Então, por exemplo, aqui, pessoal, olha só. Você calculou aqui, ó. Bora fazer um exemplo aqui, ó. Eu não sei em qual quadrante que isso aqui está. Vamos calcular esse azimuth aqui, ó. Então, azimuth de A para B é igual ao arco tangente de qual é a coordenada x do ponto B? 350, tá aqui, menos a coordenada x do ponto A, 200, menos 200. Isso tudo dividido por coordenada y do ponto B, 100, menos a coordenada x, y do ponto A, menos com menos dá o quê? Mais, né? Deixa eu colocar, vou apagar aqui. Ok. Menos a coordenada y do ponto A, que é menos 500. Ok. Isso implica que meu azimuth é igual a... Vamos ver então. De cara aqui, pessoal, ó, menos 350 menos 200 vai dar um valor o que aqui? Positivo. O resultado. Aqui vai dar um valor o que? 100
mais 500, porque menos vezes menos, né, dá mais. Positivo também. Então eu sei o que eu posso tirar de conclusão disso aqui, que meu ponto A está aqui e meu ponto B está aqui, ó. Ou seja, eu vou ter o meu azimuth aqui, ó. Tá certo? Vou ter o azimuth aqui. Aqui está a minha direção do norte, tá? Por que que eu sei que vai ter essa configuração? Porque deu positivo aqui e positivo aqui. Vamos calcular agora o ângulo exato. Arco tangente de 350. Eu vou abrir. Vou resolver tudo que está dentro dos parênteses primeiro. 350 menos 200 é igual. Esse valor dividido por 100 mais, ó, mais 500, né? Porque menos vezes menos dá mais. É igual. Ok. Aí eu quero a arquitangente desse resultado. É igual. Olha aí, ó. 14 graus. Olha o meu azimuth. 14 graus. Deixa eu colocar em 14 graus, 2 minutos e 10,5 e 10 segundos. 10,48 segundos. Tá aí o meu azimuth. Como eu sei que ele está no primeiro quadrante, olha aqui, ó. O meu azimuth, esse resultado já é a resposta correta, tá? Se por acaso eu estivesse no segundo quadrante, o que eu teria que fazer com esse resultado? Somar 180 graus, tá? E se eu tivesse no terceiro quadrante, eu também deveria o quê? Somar 180 graus. E se eu tivesse no quarto quadrante, eu teria que somar 360 graus, tá certo? Isso aí é quando eu preciso calcular azimuth a partir de dois pontos com coordenadas. Simples, tá? Simples. Não precisa achar que é um bicho de sete cabeças, não. Só tem que fazer, tá, pessoal? Só tem que fazer. Ok. Então a gente viu interseção angular, né? Que a gente utilizou lei dos senos. Agora interseção linear. Na angular, o que a gente leu? Ângulos. Na interseção linear, o que a gente vai ler? Distâncias. Ok? Então, qual que é o objetivo aqui? Mesma coisa lá do outro. Eu conheço dois pontos com coordenadas, ponto A e ponto B, né? E vou calcular o quê? Eu preciso calcular esse ponto aqui, ó. A partir desses dois pontos, tá? O que a gente vai utilizar quando muito provavelmente a gente vai utilizar o quê? Cossenos. Lei dos cossenos, tá? Olha aí, ó. Ah, como que faz a lei dos cossenos? Tá lá nas aulas anteriores aí, tá? Então, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho a minha distância de A até o ponto 7 elevado ao quadrado, né? Olha só, como se fosse a hipotenusa aqui, ó. Qual que é o ângulo oposto a essa distância? É o ponto B. Então, o meu cosseno aqui, ó, é do ponto oposto à minha distância que eu quero calcular aqui, ó, né? Aí, se a gente fizer aqui teorema de Pitágoras, né? Distância ao quadrado
é igual a as outras duas distâncias ao quadrado. Qual que foi o termo a mais que entrou aqui? Menos 2 vezes as outras duas distâncias, né? As mesmas que estão aqui, vezes o cosseno do ângulo oposto à primeira distância, né? Simples. Depois basta jogar nas respostas, tá? Ok. Cabe dizer aqui, pessoal, é importante dizer aqui que isso que a gente está calculando vai ser o quê? O delta y e o delta x, tá? Porque nem sempre você vai começar da origem do seu sistema. Por exemplo, aqui, ó, vamos supor aqui, ó, eu tenho aqui o meu eixo x, o meu eixo y. Se eu estou calculando, se eu quero calcular, né, na verdade, uma coordenada, tem aqui o ponto A e aqui o ponto B, tem aqui um triângulo aqui, ó, né, um triângulo, e eu quero calcular essas coordenadas, aí eu tenho aqui, ó, deixa eu colocar aqui, ó, de outra cor. Aí eu tenho aqui, que é o objetivo nosso, né? Então, vou calcular exatamente é isso aqui que eu preciso calcular. A coordenada x do ponto A, coordenada y do ponto B, coordenada x do ponto A, coordenada y do ponto B. Tá certo? Ou seja, em relação à minha origem aqui, tá? Ok. Eu não vou fazer esse passo a passo aqui não, tá, pessoal? Mas vocês façam aí. Aí eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui já um exercício, tá? Um exercício. Exemplo de construção de um mapa por coordenadas polares, que nada mais é do que isso que a gente está falando, um ângulo e distância. A partir de um levantamento por irradiação. O que eu tenho aqui? Eu tenho a coordenada inicial do meu ponto A, tenho o meu azimuth de A até um poste, tenho a leitura do meu ponto 1, tenho o ângulo e a distância, tenho a leitura do meu ponto 2, também tenho o ângulo e uma distância, e tenho a leitura do meu ponto 3, tá? O que vocês vão precisar fazer aí, ó? O que vocês vão precisar aí? Tá até o passo aqui, ó. Fazer um croquis, fazer um croquis. Por que eu preciso fazer um croquis, pessoal? Porque aqui foi só texto, tá vendo? Isso aqui foi só texto, ó. Né? Então você vai ter que representar isso aqui no desenho. Então vocês vão fazer o croquis aí, tá? Uma vez feito o croquis, vocês vão entender como que se faz aí os cálculos dos azimuths. Então você vai ter que calcular o azimuth de A para o ponto 1, de A para o ponto 2, de A para o ponto 3. Então vocês vão ter que fazer o croquis, calcular o azimuth de A para o ponto 1, o azimuth de A para o ponto 2 e o azimuth de A para o ponto 3. Ok? Aí vocês vão ter que calcular as coordenadas cartesianas dos pontos 1, 2 e 3. Então eu quero a coordenada do ponto 3. Dá uma raiva quando esse negócio, não sei por que acontece isso. Então eu quero, do meu ponto 3, eu quero a minha coordenada x
do ponto 3. E a coordenada x do ponto 3. E a coordenada y do ponto 3. Quero a coordenada... Meu Deus. Apaguei. Então eu quero aqui, ó, minha coordenada. Então eu quero aqui, ó, do meu ponto 1, eu quero a minha coordenada x do ponto 1 e y do ponto 1. Meu Deus. Deixa eu abrir. Pen. Ok, deixa eu... Olha só, agora vai. Coordenada do ponto 1. Então, eu vou querer a minha coordenada x do ponto 1 e a coordenada y do ponto 1. Ponto 2. Eu vou querer a coordenada x do ponto 2 e a coordenada y do ponto 2. Do ponto 3, coordenada x do ponto 3 e coordenada y do ponto 3. Ok? Depois de ter feito esses cálculos aqui, ó, eu quero que vocês façam aí a planta topográfica, tá? Como que vocês vão fazer essa planta topográfica, pessoal? Eu quero que vocês peguem, você não vai ter as coordenadas direitinho, você vai colocar em uma determinada escala. Lembra lá que a gente viu o conceito de escala lá nas primeiras aulas? Exatamente para isso. Você vai pegar essa distância, você vai estar aqui, ó, o seu papel, sua folha A4, né? E você vai ter que colocar aqui, ó, um eixo de coordenada y. Deixa eu colocar com outra cor. Um eixo de coordenada y, um eixo de coordenada x. Aí você vai colocar onde que o ponto 1 está, onde que o ponto 2 está, onde que o ponto 3 está. Ok, pessoal? É isso aí que vocês vão ter que fazer aí, tá? Então fica esse exercício para vocês fazerem, ok? Não vou... depois eu peço vocês para ver aí o que vocês fizeram, tá? Olha aí, pessoal. Aqui está o exercício, tá? Mas eu quero que vocês façam para ver se vocês vão conseguir chegar nessas respostas aí, tá bom? É muito importante vocês conseguirem chegar nesses resultados, tá ok? Então vocês vão ter que calcular aí, ó, os azimuths, né? As coordenadas x e y, tá certo? Então vocês vão fazer isso aí, tá bom, pessoal? Faz isso dos 3 pontos e façam isso aqui devidamente aí numa folha A4. Deixa eu só ver se tá. Ah, tá. Achei que tinha parado de funcionar. Tá bom. Tá certo, pessoal? Então vocês têm todas as ferramentas aí para fazer esses cálculos. Então vocês façam, apliquem isso aí, façam direitinho, tá? Nas aulas tudo a gente viu como que a gente calcula os azimuths e agora a gente viu como que calcula aí as coordenadas. Cheguem nesse resultado aí e vocês vão estar fera, tá? Na hora, uma dica aqui, pessoal, na hora de vocês fazerem o croquis, tá? Tentem fazer ele o mais fiel possível. O que a gente tem aqui para fazer o croquis? Olha só. O que eu tenho aqui? Ó? Vamos fazer só o croquis para te orientar mais ou menos aqui. Olha só. Eu tenho um azimuth do ponto A até o poste. Esse azimuth do ponto A até o poste,
mede quantos graus? 50 graus e 10 minutos. Então eu sei o quê? Que o meu ponto A, vou colocar aqui o meu ponto A, e eu tenho um poste a 50 graus aqui, ó. Se eu tenho um azimuth, meu poste está aqui, ó. Tá certo? Então eu tenho esse alinhamento aqui. Então eu tenho esse alinhamento do azimuth até o poste. Ok. Então vou ter esse alinhamento aqui. Ok. Eu tenho também o que? Próxima informação que eu tenho. Eu tenho as coordenadas aqui, ok? Mas a gente não vai colocar coordenada agora, né? Para fazer o croquis. Eu tenho o ponto 1, é o ângulo horizontal que parte do poste até o ponto 1, quando eu estou estacionado onde? No ponto A, em relação ao ponto A. Ou seja, estacionei o meu equipamento aqui no ponto A, visei o poste até o ponto 1. Quantos graus? 30 graus. Então eu tenho aqui, ó, 30 graus. Eu tenho meu ponto 1, né? Olha só aqui, ó. Meu ângulo horizontal é esse. É o ângulo que parte onde? Eu estou em A, é esse ângulo aqui, ó. Ok? Estou em A, parto do poste até o ponto 1. Tá aqui falando, ó, ângulo horizontal, tá? Quando não fala nada, pessoal, vocês considerem que o sentido do ângulo é em sentido sempre, tá? Todas as atividades, sentido horário, ok? No ponto 2, onde que está meu ponto 2? O ponto 2 é o ângulo que eu estou estacionado em A, vou visar o poste e depois o ponto 2. Então, meu ponto 2, estou visando o ponto A, aqui, 50 metros, ponto A. Quantos graus? 190 graus. Olha só, 190 graus em relação ao ângulo aqui, né? Em relação do poste, né? Se aqui é 30 graus, 190 graus está onde? 190 graus, ó, 180, 190. Vai estar um pouco para cá. Isso, ó. Ponto 2 vai estar aqui, ó. Né? E o, ou seja, 190 graus aqui, ó. Deixa eu melhorar isso aqui, ó. 190 graus. Ok. E o ponto 3 é o ângulo que estacionou o equipamento vértice ao ponto A, visou, zerou o equipamento no poste, visou o ponto 3. Quantos graus? 250. Ok, isso aqui é 190, né? Mais 60 graus, vai estar aqui para cima aqui, ó. Esse aqui então é meu ponto 3. Tá feito aí o croquis, né? Se eu quisesse, poderia aqui, né, apagar isso aqui. Eu sei que aqui é meu ponto A, ok? Qual outra direção que eu acho que é importante a gente ter aqui no nosso croquis? A direção do norte. Olha só, o norte está aqui, né? O norte está aqui, ó. Direção norte. Ok, vamos ver aqui se... Olha aí, ó.
deu mais ou menos aquilo que está a resposta aqui, tá vendo? Simplesmente colocamos os ângulos, tá? Então façam isso aí, vai ser bem interessante vocês fazerem isso aí, tá? Para praticar. Ok. Deixa eu finalizar aqui. Deixa eu abrir aqui, ó. Pessoal, vamos começar a fazer aqui uma parte aqui. Deixa eu ver se vale a pena a gente... Tá, tá. Acho que a gente pode continuar aqui. Pessoal, porque a gente vai ficar até umas 11 horas. Vamos ver se a gente consegue avançar mais um pouco aqui, tá bom? Olha só, pessoal. Então nós fizemos a técnica aí de levantamento de pontos de detalhe, né? Que foi utilizando irradiação. A gente viu como que calcula, vocês viram ali o croquis e como que a gente calcula aí os azimutes, né? E como que a gente calcula aí também as coordenadas referenciadas, por exemplo, x de b e y de b em relação a outras coordenadas de ponto conhecido, por exemplo, x de a e y de a, né? Agora, o que a gente vai ver aqui, ó? O levantamento topográfico dos pontos de apoio. Por que é muito importante isso aqui, pessoal? Isso aqui é muito importante porque os nossos pontos de apoio, todos os pontos de detalhe vão ser calculadas as coordenadas deles em relação ao nosso ponto de apoio, tá? Em relação ao nosso ponto de apoio. Dentre os métodos que a gente tem aí, ó, a gente vai focar na poligonação, tá? O que é a poligonação? A gente vai ver isso aqui e explicar direitinho em vocês, tá? Lembre-se sempre, aqui é um passo a passo, tá? A gente viu lá nas aulas anteriores, como que você calcula a distância, como que você calcula a escala, como que você calcula o azimuth, né? Em relação ao ângulo, como que eu calculo o ângulo em relação aos azimuths, né? Tudo que a gente viu lá para trás foi para chegar nesse momento de agora, que a gente já está praticamente aí, ó, fazendo o quê? Na teoria, eu já estou te dando aqui agora todas as ferramentas necessárias para você elaborar uma planta. Então, se fosse para poder te contratar hoje, quem assistiu todas as aulas já tem o conhecimento básico aí de topografia, tá? Ok. E o que seria esse método aí da poligonação? Olha aí, ó. Poligonação nada mais é do que o quê? Uma série de alinhamentos consecutivos dos quais a gente mede distâncias e ângulos, tá? Tudo isso a gente faz em campo, ok? Ou seja, eu vou ter um polígono. Poligonação veio de polígono, tá? Então aqui, olha só. Aqui eu tenho um polígono? Tenho. Um polígono de quantos lados? 1, 2, 3, 4, 5 lados, né? Aqui eu tenho um polígono? Tenho. De quantos lados? 1, 2, 3 lados.
Tá certo, pessoal? Agora, e aqui? Eu tenho um polígono? Tenho, tá? Só que eu tenho um polígono aqui, só que é um polígono aberto, tá? Ele é aberto, ele não é um polígono fechado, igual um triângulo, igual um pentágono, tá? Aqui é um polígono aberto, tá? Então a gente vai ver que dependendo do trabalho que a gente fizer, vai ocorrer isso aqui, ó, polígono aberto, tá bom? Aí, esses tipos de polígono aqui, ó, a gente tem a norma define para a gente características de acordo com o tipo e a classe do seu polígono, da sua poligonal. Isso aqui vai falar para a gente assim, basicamente assim, ó, modo de dizer, vamos dizer assim, se o seu trabalho está condizente ou não com a expectativa do seu cliente, tá? Por exemplo, eu vou te contratar, não, eu quero que você faça uma poligonal aqui, classe 1, tá? Ou seja, se você chegar lá com a poligonal classe 4, você vai receber o seu pagamento? Não, por quê? Porque você não entregou o que eu pedi, tá? Então a gente vai falar sobre isso aí, tá? O que seria poligonal do tipo 1? O que seria poligonal tipo 1, pessoal? Poligonal tipo 1 são poligonais apoiadas e fechadas em uma só direção e num só ponto. Olha só, então eu tenho um polígono fechado aqui, tá vendo? Por exemplo, eu tenho aqui, ó, o meu ponto 1, visei o meu ponto 2, depois visei o meu ponto 3 e eu vou fechar esse polígono onde? No ponto 1, tá? No ponto 1, tá certo? Então eu tenho duas características dessa poligonal. No caso aqui, eu tenho quantos lados? 3. No caso aqui, eu tenho quantos lados? 5, tá? Ok. Olha quais leituras que a gente fez aí, ó. Repare, quando eu tenho esse polígono, eu tenho o meu azimuth, tá vendo? Tem a minha direção do norte, tenho o meu azimuth inicial, né? Lembra que eu falei que para a gente poder calcular alguma coordenada em relação a outra, eu tenho que ter um ponto com coordenada conhecida e um azimuth inicial, né? Qual que é a característica dessa poligonal tipo 1? Por que ela é excelente? Porque eu consigo calcular os erros matemáticos. Por quê? Porque ela é geometricamente fechada, tá? Ou seja, eu parti de um ponto e cheguei no mesmo ponto. É um polígono fechado. Então eu consigo calcular erros aqui, ó, tanto de distância quanto de ângulos, tá? Por isso o ideal é a gente sempre quando puder, a gente fazer polígonos o quê? Fechado, tá? Poligonais fechadas. E a poligonal tipo 2? A poligonal tipo 2 é uma poligonal apoiada e fechada, porém em direções e pontos diferentes, distintos, tá? Onde eu vou ter um desenvolvimento curvo, tá? Olha aqui, ó, nesse caso, eu iniciei o meu levantamento aqui no ponto 1 e finalizei meu levantamento aqui no ponto 100, tá? Ou seja, eu não fechei no mesmo ponto. Mas por que a gente considera que esse polígono é um polígono fechado? É uma poligonal fechada. Porque eu conheço o ponto de início, as coordenadas do ponto de início, tá um triângulozinho fechadinho, e conheço o último ponto também, minha coordenada de ponto final aqui, ó. Tá certo, pessoal? Então eu tenho um ponto de partida e um ponto de chegada com coordenadas conhecidas. Então eu consigo, nesse caso também, eu consigo calcular o quê?
os meus erros, porque ela é matematicamente fechada, porque eu conheço minha coordenada de início e conheço a minha coordenada de final. Porém, geometricamente, ela é aberta, tá? Por isso que faz ela ser o quê? Tipo 2, ok? Ok. E a tipo 3? Olha só a diferença aqui, olha. Enquanto eu tenho aqui um desenvolvimento curvo, aqui eu já tenho um desenvolvimento o quê? Mais linear, tá vendo? Então eu também tenho aqui, ó, que é uma poligonal apoiada e fechada em direções e pontos distintos, ou seja, diferentes, com desenvolvimento retilíneo. Então essa poligonal, matematicamente ela é fechada, por quê? Porque eu conheço o ponto inicial, as coordenadas do ponto inicial e a coordenada do ponto final, porém, geometricamente ela é aberta, tá certo? Isso é característica da poligonal tipo 3. Ok. Quando que eu... E as classes? Em função das classes, quando que eu utilizo determinada classe? Olha só, eu tenho a classe 1P, 2P, 3P, 4P, 5P. Vamos pensar aqui agora aqui, ó. O que é essa classe, pessoal? Vamos supor, não tem tipo, vamos fazer aqui a barragem aqui. Imagina lá no início, quando se pensou em talvez construir essa barragem aqui em Tucuruí. Aí veio uma equipe de topografia aqui, ok? Para fazer um levantamento básico aqui da área. Esse levantamento, como era só para poder eu estudar, fazer um estudo de viabilidade, se era viável ou não, eu precisaria fazer um levantamento topográfico com extrema precisão? Não, não. Então, eu poderia fazer esse levantamento numa classe 5, tá? Numa classe 5. Agora, se eu quero fazer, por exemplo, eu tenho todos os nossos pontos, o que nós falamos lá? Que eles são amarrados ao sistema geodésico brasileiro, tá? Ao sistema geodésico brasileiro. Se eu vou, você está trabalhando no IBGE, você vai implantar um novo ponto que vai servir de apoio para todos os outros trabalhos do Brasil. Esses pontos de apoio que você vai colocar, ponto de referência, tem que ser extremamente precisos? Tem. Então, o que eu vou utilizar? O levantamento classe 1. Tá certo, pessoal? Ok? Ok. Então, uma vez que você fez o levantamento lá há 60 anos atrás, só para estudar a viabilidade da barragem, classe 5, ou seja, levantamento menos preciso. Agora não. Agora eu preciso executar minha barragem de acordo com a norma. Então, no mínimo, esse levantamento tem que ser o quê? Esses pontos de apoio. Classe 2, tá vendo? Classe 2. Então, aqui, olha só. Eu tenho o meu sistema do IBGE aqui, ó. Olha só, segue meio que uma sequência, né? Eu tenho aqui minha rede de referência do IBGE. Dela, eu vou apoiar todo o meu projeto de engenharia, todo o meu projeto de prefeitura, todas as minhas coordenadas de prefeitura deveriam ser o quê? Apoiada nessa rede do IBGE. Então, eu cheguei aqui, ó, implantei um ponto. Se eu precisar implantar outros pontos em relação a meu ponto de apoio, esses pontos ele cai de classe. Se eu utilizei os pontos de apoio aqui, ó, da classe 2, ele caiu agora para qual classe?
para a classe 3, tá vendo? É? Ah, eu preciso agora, ó. Então imagina aqui, ó. Ok. Ah, eu preciso de mais pontos ainda, tá? Ou então eu preciso simplesmente fazer estudo de viabilidade para um determinado projeto. Posso pegar desses pontos com coordenadas inferiores e calcular aqui também, ó. Classe 4. Tá caindo de nível, tá vendo? Cai de nível aqui, ó. Ok. Então vamos supor aqui, ó. Qual que seria a lógica disso aqui, pessoal? Qual que é a lógica disso aqui? Eu tenho a minha rede do IBGE, que tem vários pontos espalhados pelo Brasil. Tá aqui o IBGE. Tá certo? A prefeitura, por exemplo, deveria ter pontos espalhados na cidade para servir o quê? Para orientar os levantamentos topográficos da cidade. Aí aqui, ó, eu tenho, vamos supor, um ponto aqui na sede da prefeitura. Na sede da prefeitura, um ponto topográfico aqui. Aí eu preciso de pontos para implantar outros projetos. E vou utilizar esse ponto como referência. Então ele vai ter o quê? Agora caiu de nível aqui, ó. Tá? Ah, agora eu quero fazer só um estudo de viabilidade aleatório. Então ele cai de nível novamente aqui, ó. Por quê? Olhem a lógica aqui, ó. Aqui são pontos de extrema precisão. Desse ponto eu implantei esse. A partir desse ponto eu implantei esse. A partir desse ponto eu implantei esse. Por que cai a precisão? Por que cai de classe? Quem imagina que aqui eu tenho erro também, não tenho? Nos pontos coletados pelo IBGE, tenho erro. Quando eu calcular os pontos da sede em relação ao ponto do IBGE, tantos erros que eu implantei aqui, os erros do meu levantamento em si, mas também está acumulando aqui os erros que já tinha aqui no IBGE. Tá vendo? Por isso que cai de classe. Olha aqui na classe 3, além dos erros do meu levantamento aqui, da minha implantação dos pontos aqui, não é do levantamento, da implantação dos pontos, eu tive erro ao trabalhar aqui. Então, além dos meus erros que eu já tive aqui, eu estou acumulando os erros que eu tenho aqui e os erros daqui. Compreende isso aí, pessoal? Essa lógica? Por isso que cai de classe, tá vendo? O que eu quero dizer com isso aí? Eu quero dizer o quê? Se você está fazendo o levantamento, aqui, ó, vamos colocar aqui, estou no ponto 1, vim parar aqui no ponto 100. 100. Esse ponto N aqui é meu ponto 100, ou seja, eu tenho 100 pontos de apoio. Por que é essa quantidade toda? Porque você está fazendo um projeto, implantando pontos, para depois implantar uma rodovia. E essa rodovia tem N quilômetros aí de distância. Se você começar errando aqui no seu primeiro ponto, esse erro vai vir para o ponto 2, que vai vir para o ponto 3, que vai vir para o ponto 4, que vai chegar aqui no ponto 5, acumulando todos os erros aqui, ó. Tá certo? Então é muito importante a gente ter essa consciência de erro, tá? A gente tem que ter essa consciência de erro, que aquilo que você erra no início, ele vai propagar lá para o final, tá? Vai propagar lá para o final. Ok. Ok, então tá aqui. Aí, pessoal, isso que eu falei com vocês aqui, olha só, a gente cai aqui na poligonal principal, tá? Na poligonal principal, secundária e auxiliar.
que é o objetivo aqui? Olha só, deixa eu abrir o Paint aqui, ó. Ah, não, vou abrir o Google Earth melhor. Aqui no Google Earth eu vou explicar o que é poligonal principal, secundária e auxiliar. Olha só, eu tenho aqui o nosso IFPA. Aqui, ó. Olha aqui. Vamos imaginar aqui que eu preciso fazer o levantamento de toda essa área aqui, ó, do IFPA, tá? Eu preciso então implantar pontos de apoio aqui, de forma que eu consiga fazer o mapa de toda essa região aqui, de toda essa área do IFPA aqui, tá? Ou seja, se eu colocar um ponto de apoio, vamos considerar um ponto de apoio. Vou colocar um ponto de apoio aqui. Daqui eu consigo visar essa área. Um ponto de apoio aqui. E daqui eu consigo visar esses pontos aqui, essas quinas, né? Não consigo visualizar a ponta aqui atrás. Então, vou colocar um outro ponto de apoio aqui, certo? Para eu fechar o meu polígono, eu vou colocar um outro ponto de apoio aqui. Por quê? Porque a partir desse ponto 1, eu preciso visar o meu ponto 2, preciso visar o ponto 3 e preciso visar o ponto 4. Ou seja, do ponto 1 eu tenho que visar o ponto 4 e o ponto 2. Do ponto 2 eu tenho que visar o 1 e o 3. Ou seja, todos esses pontos eles têm que ser intervisíveis, tá? De forma que eu tenha o quê? Uma leitura de ré e uma leitura de vante. A gente explicou também esse conceito aí. Ou seja, então aqui, ó, olha só, então aqui eu vou ter o meu primeiro polígono, ou a minha primeira poligonal, concorda? Vou ter aqui, ó, do 1 para o 2, do 2 para o 3, do 3 para o 4 e do 4 para o 5. Isso aqui seria a nossa poligonal principal. A gente está lá embaixo aqui, ó, né? Eu consigo visualizar pontos aqui em cima? Imagina que a gente instalou o equipamento aqui, né? Eu consigo visar pontos aqui atrás? Não. Então pode ocorrer o quê? De eu ter que fazer o quê? Uma poligonal secundária. Por que secundária? Porque ela vai ser apoiada onde? Nesses pontos aqui que eu já implantei anteriormente, nessa outra poligonal. Então eu vou colocar aqui, ó, outros pontos de apoio. Vou colocar um aqui, um ponto aqui, um ponto aqui e um ponto aqui. Qual poligonal que eu vou formar agora? Uma poligonal secundária. Que ponto é esse? São esses. Deixa eu anotar aqui, ó. Poligonal ponto 1, 2, 3, 4. Então esse aqui vai ser o meu ponto 5 e esse aqui o meu ponto 6. Então eu vou ter uma poligonal aqui, ó, que parte do 1, que vem para o 5, do 5 para o 6 e do 6 para o 2. Tá vendo que esse polígono em azul não está apoiado aqui nessa poligonal? Não está apoiado nessa poligonal? Então, em preto é a poligonal principal do meu levantamento. A poligonal azul é a poligonal secundária. E se eu precisar de um outro ponto aqui, ó, por exemplo, se eu precisar de instalar um outro ponto aqui, seria o que? A poligonal terciária. Olha aqui, ó. Seria minha poligonal terciária aqui no meu ponto
7. Tá vendo? Meu ponto 7. Então, eu tenho a poligonal principal, a secundária e a terciária. Sendo que aqui, nesse caso, a terciária aqui é um polígono aberto, né? Não fechou em nada, tá vendo? Simplesmente ficou aberto aqui, ó. Tá? Olha só, eu tenho uma parte de um triângulo aqui, tá vendo? Que não se fechou. Tá certo, pessoal? Isso é poligonal principal, secundária e terciária. Se eu pudesse, imagina que você está parado, tá? Se eu pudesse ter algum ponto aqui, ó, que eu visualizasse toda a minha área, todos os meus pontos, eu poderia colocar somente um ponto aqui, ó. Mas isso não é possível, porque eu tenho árvore, tenho prédios na frente, né? Por isso que faz eu ter essa distribuição aqui, ó. Primeiro eu faço uma parte da minha área, depois eu preciso levantar outra parte, por aí sucessivamente, tá? Ok. Ok. Então, poligonal principal, qual que é a definição? Poligonal principal é a poligonal que determina os pontos de apoio de primeira ordem, ou seja, os primeiros pontos que eu coloquei. E a poligonal secundária é aquela apoiada nos vértices da poligonal principal, tá certo? Ou seja, eles são pontos de apoio de segunda ordem. E a poligonal auxiliar ou terciária é aquela baseada o quê? Nos pontos de apoio, onde tem seus vértices distribuídos na área da faixa a ser levantada, né? Ok. Ou seja, aquele ponto de apoio que eu coloquei aqui, ó, meu ponto 7, é um ponto auxiliar, tá? Também, né? Ou seja, faltou algum ponto de detalhe aqui a ser coletado, algum poste, foi necessário ter esse ponto de apoio, tá? A gente vai ver isso bem, a gente vai fazer esse levantamento lá no IFPA, tá? Ok. Aqui, ó. E qual que é a metodologia de coleta, pessoal? Olha só. O que eu falei aqui? Olha só. A metodologia de coleta, numa poligonação, vai pressupor um caminhamento onde eu instalo o instrumento de medição em um ponto de apoio e este ponto de apoio tem que ser visíveis a outros dois pontos, né? Um a gente chama de ré e outro a gente chama de vante, ok? Ok. Destes eu tenho que conhecer o quê? Quais são meus dados conhecidos? Eu tenho que conhecer as coordenadas do meu ponto inicial, x, y. Tenho que conhecer também um azimuth, tá? De um alinhamento. Então, eu tenho que ter um azimuth. Ou eu posso ter também o quê? As coordenadas do ponto XA e do ponto XB. XA, YA, ou seja, do ponto A, coordenada do ponto A, e as coordenadas do ponto B. Então, tanto faz eu ter uma coordenada e um azimuth, ou duas coordenadas, dois pontos com coordenadas conhecidas. O que a gente faz a leitura? Eu faço a leitura de ângulos horizontais, de distâncias horizontais, de diferença de nível entre os pontos consecutivos. Quais são as minhas incógnitas? O que eu quero calcular? Eu quero calcular as coordenadas dos meus pontos de apoio, tá? Que nada mais é do que aquilo que a gente vem fazendo aí até agora. Então, olha só. Quando a gente está fazendo a poligonal, o que a gente tem que ter claro aqui? Que a gente vai fazer a leitura de ângulos horários horizontais, tá certo? Ou seja, olha só,
eu tenho que ter ou ângulos, por exemplo, no sentido horário aqui, tá vendo? Ângulo horário. No caso aqui dessa poligonal, a gente está lendo ângulos externos, tá vendo? Desculpa aí, pessoal. Olha só. Então, eu vou estar lendo aqui ângulos externos, nesse caso. Por quê? Porque eu quero ler ângulos horários, tá? No sentido do caminhamento. Ó, estou indo de 1 para o 2, né? Olha só, quando eu estou no ponto 1, a minha ré é o ponto 5. A minha avante, o ponto 2. Fiz a leitura do ângulo. Ok. No ponto 2, eu fiz a ré no ponto 1. A minha avante no ponto 3. Fiz a leitura do ângulo horizontal do ponto 2 aqui. Ó. No ponto 3, a ré é o ponto 2. A avante o ponto 4. Depois fui para o ponto 5. A ré é o ponto 4. E a avante o ponto 1. Tá? Ok. Dependendo do alinhamento, do caminhamento, por onde que se eu inverter o meu caminhamento aqui, ó, aqui eu estou caminhando onde? Em sentido horário, tá vendo? No sentido horário. 1, 2, 3, 4, 5, ó, sentido horário. Se eu inverter, pode ser que inverta também os meus ângulos também, tá certo? Ok, então a gente tem que ficar atento ao sentido do caminhamento que a gente está fazendo para a gente saber qual ângulo que a gente tem que fazer a leitura. Porque, olha só, se eu estiver caminhando no sentido anti-horário, qual ângulo que a gente vai estar lendo? Ângulo interno. Olha só, ângulo interno. Tá vendo? Ó, ângulo interno. Lembra por que isso aqui é importante, pessoal? Por quê? Porque isso aqui vai influenciar nisso aqui, né? Lembra lá que eu tenho que calcular ângulo em função dos azimutes, né? A gente vai calcular ângulos em função dos azimutes, tá? Então é importante a gente saber se eu estou trabalhando com ângulo no sentido horário ou no sentido anti-horário, tá? Ok. Então olha só, pessoal. Aqui eu não mudei, aqui é um outro prédio. Olha só, eu tenho esse prédio aqui, tá? Qual que seria o objetivo dele? Vamos fazer similarmente lá ao que a gente fez agora lá no Google Earth. Né? Qual que é o objetivo? Eu utilizando o método da poligonação, né, para os pontos de apoio e o método de irradiação para ponto de detalhe, a gente fazer o levantamento topográfico dessa área aqui. Ó. Aí, sendo assim, foi planejado alguns pontos, tá vendo? Para eu levantar essa área, devido ao prédio aqui, ó, eu tive que colocar o ponto 1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, o ponto 6 e fechando aqui no ponto 1. E tenho aqui a coordenada do norte, né? No caso aqui, o norte magnético. E conheço, coordenada do ponto norte, não. Eu tenho a direção do ponto norte e a coordenada do ponto 1. Tá certo? A coordenada do ponto 1. Então, se eu tenho um azimuth e uma coordenada conhecida. É o básico para eu fazer o que? Os cálculos depois, tá? Aí aqui, olha só, aqui eu anotei o passo a passo aqui exatamente do que tem que fazer, tá? Olha aqui, ó, o que a gente tem que fazer em campo? Isso aqui vai ser muito importante para a gente otimizar aí quando a gente voltar agora em janeiro. O que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? É esse planejamento aqui, ó, implantar meus pontos de apoio, tá certo? Então eu sei que eu tenho um ponto aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. O que é esse ponto? Pode ser uma tinta que você colocou lá no chão, pode ser um prego, né? Alguma coisa, ok? Ok.
Implantou aqueles pontos de apoio, o que você tem que fazer? Tá aqui o passo a passo, ó, direitinho. Instalar e centralizar o instrumento no ponto 1, obter a altura do instrumento, que é importante. Depois, eu vou visar a ré. Qual que é a ré? Aí você tem que ver, né, do sentido do seu caminhamento lá. No caso aqui, ó. No caso aqui, eu estou indo no sentido 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qual que é o ponto que está anterior ao ponto 1? É o ponto 6. E o próximo ponto é avante, que seria o ponto 2. Para onde que eu vou depois? Eu vou para o ponto 2, né? Do 2 eu vou para o 3. Então, o 3 é o ponto de vante do ponto 2. O ponto 1 é o ponto de ré do ponto 2. Ok. Então, o segundo passo, visar ré, instalou o equipamento, centralizou e fez a altura, a leitura da altura, mediu a altura do equipamento. Você vai visar ré, do ponto, que é o ponto 6, com auxílio de baliza, zerar o instrumento. Lembra lá que agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a leitura de ângulos. Lembra lá, foi a aula, não sei se a aula 4, 5, que a gente viu como que a gente faz a medição de ângulos internos, né? Então, zerei o equipamento aqui e vou fazer a leitura do ângulo interno até o ponto 2. Então, ó, visou o ponto de ré, zerou o equipamento, 0 graus, vou visar o ponto 2. E vou fazer a leitura e vou anotar essa leitura do ângulo horizontal, tá certo? Quais outras leituras que eu tenho que fazer aqui no ponto 2? E eu tenho que fazer também a leitura dos fios estadimétricos e do meu ângulo vertical, tá? Seja ele o ângulo zenital ou de inclinação. Por que é importante eu ler os fios estadimétricos? Para eu calcular as distâncias. Tá certo, pessoal? Aí você vai fazer isso. Aqui, a partir do ponto 1, olha só. Olha só. O que eu fiz aqui, ó? O que eu fiz aqui? Instalei o meu equipamento, então, no ponto 1, nivelei direitinho, fiz a minha leitura da ré, zerei o meu equipamento aqui, o 0 graus, visei o meu ângulo até chegar aqui no ponto 2. Anotou o ângulo? Fez a leitura dos fios estadimétricos na mira, né? Fio superior, médio e o inferior. Feito isso, você lê também o ângulo zenital, o ângulo vertical, ou o zenital ou o de inclinação, né? Próximo passo seria o quê? Depois que você faz as leituras de ré e vante, eu posso levantar os pontos de detalhe. O que são os pontos de detalhe? A quina dos prédios, né? As quinas aqui, ó, de plantação, né? As quinas aqui do estacionamento, para a gente desenhar o estacionamento, a partir do ponto 1 eu consigo visualizar. Tudo que eu conseguir visualizar do ponto 1, de detalhe ali que eu preciso mapear, eu vou coletar. Então, fiz o levantamento, coletei as irradiações do ponto a partir do ponto 1. Agora eu posso o quê? Vou para o ponto 2, faço a mesma coisa. Quando eu for para o ponto 2, eu repito todo esse passo aqui, só que agora eu vou dar ré no ponto 1 e avante no ponto 3. Tá certo, pessoal? Esse passo aqui, ó, é o passo básico que você tem que fazer todas as vezes, tá? Esse é o passo básico de um levantamento topográfico. Tá certo, pessoal? Esse é um passo básico de um levantamento topográfico.
Tendo em vista... Professor, Pode falar. a leitura dos ângulos, a máquina que a gente, o instrumento que a gente estiver utilizando, ele faz também ou não? Faz sim. Lembra lá, o teodolito, quando eu mostrei o teodolito para vocês, ele é um equipamento que faz a leitura de ângulos. O teodolito, ele lê ângulo e, e ele tem os fios estadimétricos, né? Aí você vai ler o fio superior, o fio médio e o fio inferior, tá? O teodolito, ele tem, eu vou mandar para vocês um videozinho, tá? De referência para vocês verem junto, eu vou anexar junto com essa aula aqui, tá? Esse ângulo, ele já vai mostrar lá, por exemplo, 15 graus, 2 minutos e 30 segundos, tá? Aí quando eu falei em zerar, 0 graus, ele tem lá um botãozinho lá, escrito zerar. Basta apertar, zerou o ângulo, tá? É bem tranquilo assim. Então, o teodolito, nesse caso, você tem que anotar esses fios, você tem que, né, fazer todo esse passo aí dos fios estadimétricos. No caso da estação total, que a gente vai ver lá para frente, na topografia 3, estação total, já é um equipamento que você não precisa fazer essa leitura desses fios aqui, ó, porque ela já tem tudo a laser, já é mais automatizado, tá? Mas o passo básico aqui é isso que eu falei para vocês aqui, tá joia? Hoje, a partir dessa aula, que a gente calcular essa aula de hoje, que vai ser na parte da tarde, se vocês quiserem alugar um equipamento, você já consegue fazer algum serviço, tá? Você já consegue trabalhar já. Ah, mas eu ainda não mexi no equipamento. Não tem problema. Se você pegar o equipamento, o que eu falei? Acho que eu falei com alguns aí. Por exemplo, AutoCAD, software AutoCAD, QGIS. São dois softwares que vocês precisam saber. Tem os meninos aqui do segundo ano, não sei se dessa turma, mas tem outros de outras turmas, que eles já estavam cobrando lá 100, 200 reais para fazer um mapa. Um mapa. Eles já tinham visto o QGIS? Já tinha visto o AutoCAD? Não. Sabe onde que eles viram? Tem vídeo completo no YouTube, tanto de AutoCAD quanto de QGIS, tá? Então, se você pegar o que faz a diferença de nós como técnicos de uma pessoa prática, o prático, ele aprendeu ali na prática ali, mas não sabe essa teoria que a gente está fazendo aqui. Ele não sabe o porquê que ele tem que ser extremamente preciso nos pontos. Ele não sabe que o que ele erra no ponto 1 aqui vai ser acumulado aqui para o ponto 2. Ele não sabe, se ele fizer uma poligonal fechada aqui, ó, como corrige esse erro. E isso a gente vai ver tudo hoje. Agora, para você pegar uma estação total e assistir um vídeo no YouTube, um vídeo, você vai saber fazer essa parte de campo, se você está entendendo isso que eu estou explicando para vocês aqui, ó, tá? Então faz esse passo, vocês vão ter que fazer esse passo no ponto 1. Finalizou a leitura no ponto 1, tira o equipamento daqui do ponto 1, você instalou, vai para o ponto 2. Repete todo esse passo aqui, ó. Quando eu falo repetir, pessoal, realmente você tem que repetir, instalar, centralizar, medir altura. Aconteceu o caso já de algumas turmas da gente falar, pessoal, você instalou o GPS aqui, é sua base hoje. Aí você vai trabalhar aqui com o rover. Quando você instalar a base, você tem que fazer
você tem que medir a altura do equipamento aqui, que você instalou o equipamento. Qual que é a altura que você instalou em relação ao chão, a seu ponto de apoio, né? E seu ponto de apoio. Essa altura, se você mediu no dia 1, aí você foi embora para casa, você voltou aqui no dia 2, você tem que medir a altura de novo. Por quê? Porque você não vai instalar na mesma altura que instalou no dia anterior. Tá certo, pessoal? Então, esse passo que eu estou falando para vocês aqui é sempre, tá? Anotem aí, ó, sempre isso, sempre. Para quem assistiu aí os videozinhos da Universidade Politécnica aí de Madrid, vai ver que esse espaço da topografia é isso. Aqui no Brasil ou lá na China, a gente tem que seguir esses mesmos passos aqui, tá certo? Ok. Então, olha só, pessoal. Então, para levantamento de ponto de apoio, deixa eu ver aqui o que vem depois aqui, para ver se a gente já para. Deixa eu ver quantas horas. 9h40. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Ok. Só esse slide. Aí a gente dá uma pausa para a gente tomar um café. Então, pessoal, olha só. Para o levantamento dos pontos de apoio, olha só. Inicialmente, a gente tem que instalar o equipamento no ponto de coordenadas conhecidas, né, que é a nossa estação 1. Aqui só está repetindo o que está lá, tá? Observar o ângulo horizontal horário alfa 1, que vai ser a ré do ponto 6 e finalizou no ponto 2. Ok. Observar a distância horizontal entre os pontos, através dos fios estadimétricos. Lembre-se de medir a altura do instrumento. Tá? Depois, muda o equipamento para o ponto 2. Aí já vai fazer as mesmas coisas. Visar o ângulo, visar a distância, né? Utilizando a mira dos fios estadimétricos. Visou? Depois eu vou mudar para o ponto 3. Vou ler ângulo e distância. Finalizou o ponto 3, vou mudar para o ponto 4. Leu o ângulo 4 a distância? Ponto 5. Leu o ângulo e a distância? Ponto 6. Leu o ângulo e a distância? Ponto 7. Leu o ângulo e a distância? Ponto 1000. Tá bom? Não muda, pessoal. Sempre, sempre a mesma coisa, tá? Não muda. A técnica aqui é essa. É padrão, tá? É padrão. Ok. Ok. Aí, pessoal, então na próxima, daqui a pouco, a gente vai iniciar aí. A gente vai ver aí um processamento completo aí de um levantamento topográfico, tá? Eu vou dar a vocês aí após, olha que é a sequência que eu falei, hein? Após fazer esse levantamento dessa poligonal, você leu ângulos e distâncias, você precisa fazer o quê? O processamento, né? O processamento. Então a gente vai ver como, uma vez que eu fiz a leitura de ângulo e distâncias, como que eu faço os cálculos, tá? Como que eu verifico o erro? Como que eu distribuo o erro? Como que a gente faz aí os cálculos aí dos azimutes, tá? Como que a gente calcula as coordenadas? E a gente vai ver o erro também, tanto o erro angular, né, eu também posso ter erro nas distâncias. Como que a gente corrige esses erros das distâncias, tá?
Então a gente vamos dar uma pausa agora até, deixa eu ver aqui, é 9h44, 9h45, 10 horas a gente volta, pode ser?